Olá, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano Amorim e esse é seu espaço de informações médicas numa linguagem clara, num papo reto e direto aí, cheio de informações para vocês. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero desejar um feliz 2021 para vocês que estão nos acompanhando ao longo de todo esse tempo de publicações, de vídeos, de falas aqui do nosso canal. E também trazer uma palavra de explicação para vocês em relação a uma certa parada. Nós demos um tempo, no final do ano não gravamos e há uma razão para isso. Em primeiro lugar, eu estava muito ocupado com minhas atividades médicas, muitos atendimentos, inclusive como voluntário da Covid, mas também com as atividades do consultório bombando e com as atividades de docência bombando, final de semestre para a universidade é muito trabalho. Então a gente acabou dando um tempo no canal e para também não ficar repetitivo, né, pessoal? A gente já tinha explanado sobre os principais pontos, a gente já tinha destacado muito a importância do isolamento social, de evitar os contatos não sábios, né, como a gente tem chamado, os principais aspectos da doença, falando de muita coisa, então também para não ficar muito repetitivo a gente acabou dando um tempinho. E foi um tempo muito oportuno em que eu pude me dedicar a ler bastante, tem muita publicação científica em Covid, né? O ano de 2020 foi muito fértil em termos de publicações, então a gente também precisava de um tempo de estudar mais, de entender melhor o vírus, de entender melhor a doença e por isso essa ausência nossa está justificado então. E eu quero que rapidamente, antes da gente falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, eu quero que você passe rapidamente comigo para que a gente possa lançar um olhar sobre qual foi o legado do canal Doutor Explicação durante o ano de 2020. Olha só, nós abordamos, pessoal, e eu estou chamando aqui das principais contribuições ou de nossas contribuições em 2020, nós falamos dos cuidados, nós destacamos o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a importância de evitar o contato, nós falamos então da importância do isolamento social, mas sem deixar de trazer uma visão socioeconômica, inclusive dos riscos do lockdown. Aliás, por falar em risco de lockdown, eu queria sugerir para você uma série muito legal, você encontra aí nos principais canais de streaming, A Cidade dos Mortos. É uma série novinha, tem apenas uma temporada, tem aí cerca de 8 episódios, mas ela demonstra bem essa questão, esse impacto do lockdown. Recomendo para você aí como uma série para você assistir. Falamos da segunda onda, né, e até de uma forma inédita, anunciando que no final do ano nós passaremos por uma segunda onda e estamos vivendo essa segunda onda já com algumas modificações, razão do vídeo de hoje. Focamos muito em fake news, combatemos fake news, né, os seus efeitos maléficos, falamos muito sobre isso. Encerramos o nosso canal falando de fake news no ano passado. Fomos o primeiro a trazer o termo psico-covid, né, um neologismo aí que a gente criou para trazer a importância dos aspectos psicológicos e psicossomáticos envolvidos com a Covid-19. Falamos da reinfecção, nós somos o primeiro canal no YouTube, pelo menos que temos conhecimento, que falamos da possibilidade real e concreta de reinfecções, hoje já isso é ponto pacífico. Falamos das mutações no comportamento das populações virais, o SARS-CoV-2 não é diferente. Falamos, aliás, um pouquinho do histórico dos coronavírus, né, para que você entenda que coronavírus não é uma novidade científica. As descrições aí remontam a 1960, 1940, quando então começa o relato desses vírus que, quando submetidos à microscopia, traz uma imagem espacial parecida com a coroa, daí o seu nome, né? São vírus muito simples, são vírus de estrutura RNA, como já falamos aqui, nem vamos ficar repetindo não. E também falamos, e de modo bastante destacado, sobre as formas clínicas, e eu queria recordar com você as principais formas clínicas do coronavírus. A Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2, né, o denominado novo coronavírus, para diferenciar daqueles coronavírus antigos, podemos dizer assim, que também fazem infecção humana, o MERS, o SARS-CoV-1, ele inicialmente foi descrito como uma forma pulmonar, um agente causal de uma pneumonia grave, levando a insuficiência respiratória, falência respiratória, necessidade de ventilação mecânica e tudo mais. Porém, logo se mostrou que não era essa a única forma clínica da Covid-19. Então eu quero recordar com você as formas neurológicas, imitando derrames cerebrais, as formas oculares,
desde quadros parecidos com conjuntivite até inflamações graves que a gente denomina uveites, inflamações da retina que são a retinites, inflamações do nervo ópticos que são as neurites ópticas, né? Inflamações nos nervos periféricos pelo corpo espalhado, isso já está bem descrito na literatura. Formas cardíacas, eu quero destacar duas formas cardíacas, as chamadas miocardites, que é quando o músculo se mostra inflamado, o músculo do coração se mostra inflamado, e as formas coronária-like, que a gente fala, coronarianas-likes, que simulam infartos, na verdade se manifesta como um infarto sem aquela obstrução arteriosclerótica, ou seja, sem aquela placa de gordura e cálcio entupindo a coronária, mas o efeito é o mesmo, com os mesmos sintomas clínicos de um infarto. Também lembrar da forma muscular, né? Na musculatura corporal, a gente chama de musculatura estriada, com dor no corpo, com mal-estar. Depois formas mais raras, como pancreatite, hepatite, inflamações renais agudas e por aí vai. Então, uma abundância de formas clínicas. Forma cutânea, não podemos esquecer isso, dando um quadro que a gente chama na medicina de Kawasaki-like, né? Muitas vezes imitam uma doença chamada Kawasaki. Então essas são as principais formas clínicas. Para resumir a história, como nós já dissemos num vídeo, a Covid é um processo inflamatório chegando ao ápice de uma tempestade inflamatória e a formação múltipla, disseminada de trombos. Em resumo é isso. E onde acontecer, vai determinar que forma clínica tem. Em resumo é isso. Então, essas foram as nossas contribuições, esse foi o legado do canal Doutor Explicação em 2020, trazendo muita informação para você, uma informação mais genuína possível, a informação mais original possível, uma informação destituída de vieses políticos, partidários, não respondemos por nenhum tipo de movimento assim, não defendemos A ou B, a gente quer a ciência, a gente quer a medicina como promotora da saúde, esse é o nosso ponto. Isso é inclusive o nosso ponto hoje na temática da nossa fala hoje. Eu quero que você corte comigo. Olha só do que nós vamos falar hoje. Covid-21. Vou repetir. Covid-21. O projeto do coronavírus brasileiro? Uma pergunta. Os riscos de uma pandemia brasileiríssima. Você pode estar pensando nesse momento, Giovanni, você errou o nome da doença. Alô, estamos em 21, é verdade, mas a Covid é 19. Vamos explicar isso. No final de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde cognominou, deu o nome de Covid-19 àquela doença emergente que era então as primeiras manifestações clínicas da infecção pelo SARS-CoV-2. Covid é a contratura, é a abreviatura de Coronavirus Disease, doença do coronavírus, nesse caso o coronavírus 2. 19, que era uma referência ao ano de 2019, quando os primeiros casos foram descritos e quando então se caracterizou primeiramente lá em Wuhan a infecção da Covid-19. Muito bem, e o que eu quero trazer para você hoje é exatamente isso. Desenha-se a possibilidade de uma doença nova, a tal ponto que eu estou aqui correndo risco e tendo a audácia de lançar mais um eufemismo, mais um alcunha aí por nossa conta e risco, que eu estou chamando de Covid-21, porque creio que essa doença, essa possibilidade que eu vou trazer para você hoje, pode não ter nada a ver, ou pode se distanciar muito da Covid-19, a tal ponto que mereça o cognome de Covid-21. Vem comigo, vamos entender esse gráfico, eu deixei para você aqui um gráfico. Primeiramente, nós vamos nos ater a esses 4 círculos. Eu quero falar um pouquinho para você, depois nós vamos falar sobre os 4 quadrados, e aí isso vai começar a fazer sentido para você. A primeira coisa que eu quero dizer é da velocidade, a incrível velocidade de propagação do SARS-CoV-2. E aqui eu quero dizer de uma característica interessante de qualquer vírus, o SARS-CoV-2 não é diferente, quanto maior a velocidade de propagação, quanto maior o número de indivíduos infectados, quanto maior o número de partículas virais gerados, maior é a chance de mutações. E o que eu e você temos a ver com isso? Cada mutação é um jogo no escuro que o vírus faz, é uma loteria,
que ele pode se mostrar melhor ou pior em termos de adaptação, em termos de infectividade, em termos de sobrevivência para ele. É para isso que servem as mutações, né? Então, claro, as mutações que não dão certo a gente nem fica sabendo, a gente vai estudar e vai ser impactado pelas mutações que deram certo, que é um exemplo, claro, dizia-se que na América do Sul e no Brasil particularmente, a Covid seria um grande fiasco, né? Como foi a infecção da MERS, como foi a infecção da SARS-CoV-1, em lugares quentes, né? Esse vírus ele se mostrou muito factível, muito favorável em regiões frias, e aqui com nossas temperaturas elevadas, e logo depois que passou o inverno parecia que realmente a coisa ia de mal a pior para o lado do vírus. Não, e quem foi que propiciou isso? Uma mutação. Então esse é o segundo quadrinho que eu quero falar para vocês, mas aqui eu quero já trazer um conceito que eu quero que você atente bastante. Não apenas o vírus faz mutações, o que muda totalmente o seu comportamento, mas muitas vezes essas mutações são tão profundas e tão impactantes estruturalmente falando, que geram o que nós chamamos de variantes do SARS-CoV-2. E aqui eu preciso de um segundo para te explicar isso de uma forma muito clara, direta e bem resumida, em linguagem que você pode entender, né? A variante é um SARS-CoV-2 que tem um afastamento do modelo original, vamos dizer assim, com características muito, muito diferentes. Então nós temos o primeiro vírus, eu vou chamar, para que você entenda, de original, né, o SARS-CoV-2 original, aquele que veio da China. Ele começou a querer ter ali algumas variantes por volta da Itália, Inglaterra e Espanha, nessa disseminação europeia, mas isso não ficou muito claro. Agora nós temos claramente duas variantes nascidas além dessa forma original, vamos chamar assim, que é a variante do Reino Unido, que já inclusive tem caso documentado no Brasil. Então é um vírus que tem um comportamento totalmente diferente. E esta semana foi anunciado um novo mapeamento genético do vírus, caracterizando uma segunda variante, que tem sido chamada de variante sul-africana. Pouco ainda se sabe sobre essa variante, é certo que tem sinais e sintomas clínicos diferenciados e tem cerca de 12 vezes mais capacidade de infectar um indivíduo do que as versões original, chamemos assim, ou a versão do Reino Unido. Isso é bem sério, gente. Então, essas mutações, elas têm essa possibilidade, repito, lotérica, de formar um vírus mais resistente, diferenciado, a ponto de começar a se distanciar, digamos assim, do vírus original. Muito bem. E aí entra um outro quadrinho e vocês vão entender que essas setas não são à toa, elas se intercambiam, elas falam entre si, que é a imunidade incerta, e eu quero falar da imunidade incerta associada à vacinação lenta. Então, imunidade incerta é essa condição imunológica que inclusive permite reinfecções ou recrudescimento de um vírus que ficou quiescente, que ficou quietinho lá no organismo. A literatura mostra essas duas possibilidades. Então, essa imunidade incerta, essa imunidade parcial, essa imunidade transitória, né? Boa parte dos indivíduos, muitos trabalhos científicos têm mostrado isso, em 6 a 9 semanas perdem drasticamente os seus anticorpos, se mostrando, portanto, vulneráveis a uma nova infecção. Essa imunidade certa, pessoal, associada à vacinação lenta, completa esse circuito terrível que facilita a disseminação acelerada do vírus. E aqui eu quero reconhecer que a falta da vacina, relacionada então à vacinação lenta, já falando dos quadrinhos, a falta da vacina, ela deve ser entendida e aclarada e falada à luz de todo esse esforço de inúmeros organismos científicos e governos, no sentido inclusive de formar de uma forma historicamente rápida vários modelos de vacina, muitas vezes com propostas totalmente diferentes, e você tem assistido isso na mídia, e até mesmo falamos muito pouco das vacinas aqui. Eu quero preparar um vídeo só para trazer um painel de vacinas para você. Mas seja como for, frente à necessidade, olha só, frente à necessidade que temos de uma vacinação rápida, de um enfrentamento rápido, esse processo falho, vamos chamar assim, e aqui eu estou olhando para o Instância Mundo, eu quero dizer isso em tempo, essa vacinação lenta, então, vai compor esse circuito vicioso que trafega em todas as direções, um implicando no outro.
Muito bem, então eu falei do primeiro quadrinho que vai interferir nesse processo, quero falar do segundo quadrinho, a falência, a possibilidade da falência de modelos terapêuticos. O que eu quero dizer com isso? Essas variantes, essas mutações do vírus podem fazer com que os modelos de tratamento que se tem tentado estabelecer até hoje, embora isso seja um terreno extremamente escorregadio, cheio de melindres políticos partidários, inclusive, cheio de correntes, né? Não há consenso para piorar toda a situação. Embora isso, ainda esses medicamentos podem perder totalmente a sua efetividade. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que é um grupo que, de uma forma mais ou menos pacífica, todos os pesquisadores aceitam e acatam, que faz bem. Essas variantes podem fazer com que esses processos terapêuticos entrem em falência. E eu quero falar de uma outra falência, que é o colapso dos sistemas de assistência médica. Seja colapso do sistema público, seja o colapso de sistemas particulares, ou seja, o adoecimento em massa colapsa qualquer sistema de saúde. Anteontem, a cidade de Los Angeles, a grande Los Angeles, foi dormir com apenas 14 vagas de leitos de terapia intensiva. Isso para uma cidade do porte, para uma grande metrópole como é Los Angeles, é crítico. A gente pode dizer que é nível de colapso. E no Brasil não é diferente. Nós temos sentido aí e percebido o galope das taxas de ocupação de leitos de UTI, inclusive aqui no estado de São Paulo, estados como Amazonas também. Então eu quero que você comece a desenhar na sua cabeça esse quadro, e aí nós chegamos no último quadrinho que eu quis deixar de propósito por último, o comportamento populacional. Pessoal, o que nós temos visto, né? Nós temos visto as pessoas, já falei isso aqui, as pessoas como se encheram, como criança que se enfadem de seus brinquedos e decidem que não querem mais essa ou aquele folguedo, e cansei de brincar de pandemia, cansei de brincar de isolamento. É assim que as pessoas sentem. E o que é pior, vieram eventos muito chamativos de ajuntamento. Vamos lembrar, eleições. Nós já nos posicionamos aqui totalmente contrário, pelo menos o modelo de eleição / campanha que se fez aí, nós já nos posicionamos totalmente contrários. Talvez tivesse sido uma bela oportunidade para testar o aplicativo, ou quem sabe até para alongar artificialmente um ano no mandato atual e depois fazer um mandato menor no próximo. Qualquer atividade, qualquer atitude teria sido melhor do que deixar as eleições. E o que é pior, deixar as atividades de campanha em 2020, permitir a panfletagem, não é? Isso é um belíssimo mecanismo de contaminação. Mas não foi só, vieram as atividades de Natal, vieram as atividades de Réveillon e Ano Novo, né? Esse chamamento ao congraçamento das pessoas, à aproximação, a despeito de todo o esforço da mídia, de todo o esforço da comunidade científica, alertando do contrário. E não apenas isso, a gente continua observando shows, pancadões, ajuntamentos de 3.000 pessoas, ajuntamento de 5.000 pessoas. Ainda hoje, ontem melhor dizendo, observamos na Coreia do Norte uma festividade convocada pelo governo com 5.000 pessoas sem máscaras. Vimos hoje os reboliços junto ao Capitólio nos Estados Unidos com um aglomerado incrível de pessoas, claro, protestando, agredindo, quebrando, sem máscara alguma. E aí nesse ponto você pode falar assim, Giovana, é fácil falar dessas pessoas. Por que você não fala dos ônibus? Por que você não fala dos metrôs que estão lotados? É claro que a gente fala assim. Porém, pessoal, a transformação, na nossa opinião, está nas pessoas, porque se as pessoas se opusessem e de forma correta protestassem contra o sistema, com certeza haveria aumento de ônibus, com certeza haveria aumento de metrô. De uma forma muito direta, um crime não pode ser usado como desculpa para o cometimento de outro crime. Eu não posso ver alguém sendo assassinado, estou aqui exagerando, mas não posso ver alguém sendo assassinado e assassinar, porque alguém está assassinando, né? Então, se o governo erra, se o sistema erra me deixando num ônibus lotado, por que não posso ir para o meu pancadão? Ambas as coisas são ruins, eu quero deixar isso muito claro. Então, pessoal, observe que esse é o único quadro que nesse momento eu poderia ter uma ação efetiva. E aí entra
essa paixão desse canal aqui, a paixão desses que vos falam, no sentido de combater, de tentar incutir em você que está aí do outro lado, é exatamente essa responsabilidade, essa consciência de que a única forma que nesse momento a gente pode mudar esse cenário é mexendo no comportamento populacional, porque nós somos um país continental, populoso, e com esse comportamento nós vamos concorrer para isso aqui que eu já vou mostrar para você. E aqui eu quero, ainda à luz dessa história do comportamento populacional, eu quero trazer duas informações muito importantes. Primeiro, o que tem sido chamado de stop viral na literatura, né? Estima-se que a imunização de 70% da população, que é a base do famoso efeito manada, a imunização de 70% da população frearia a disseminação do vírus. Ora, a primeira expectativa que se tinha é que a própria disseminação da doença gerasse imunidade definitiva e quem sabe nesse momento nós estaremos a passos largos caminhando nessa direção, já que se estima, né, a literatura diverge um pouquinho, entre 40-1, entre 8-1 em termos de acometidos e adoentados, né? Que a gente acaba ficando sabendo dos adoentados, já que a gente não faz em nosso meio uma análise em massa, uma aplicação de testes em massa, não é testagem em massa, essa é a palavra. Então, esperava-se que essa imunidade viesse pela própria doença. Não veio e não parece vir, porque isso aqui não se conversam, né? Essa imunidade incerta não vai gerar esse 70% nunca. A outra possibilidade, a efetividade de uma vacinação. Já falamos de toda a problemática. Então, isso aqui é um problema, pessoal, e muito sério. E pode, inclusive, fazer com que a própria vacinação dê com os burros em água, como se diz na minha terra, não é? Porque se a vacinação for muito lenta, a doença vai ganhar velocidade, vai ganhar parada, tirando toda a vantagem da vacinação. E o outro ponto, pessoal, olha essa queda de braço aqui, que isso é importante. A velocidade de imunização tem que ser 10 vezes mais rápida do que a velocidade de disseminação do vírus. Vou repetir. A velocidade de imunização deve ser 10 vezes mais rápida do que a velocidade de disseminação. E aqui eu quero que você entenda o tamanho da encrenca da vacinação. Todo mundo fala que legal, tá chegando, lá vem, que bom. Pensa, por exemplo, se nós temos hoje entre 30 e 40 mil positivações conhecidas. Lembra que eu preciso lançar isso 8 vezes, 5 vezes, 40 vezes? A literatura não é muito segura nisso, são projeções. Mas vamos pensar só no número enxuto? Olha só, se eu tenho 50 mil casos novos de Covid por dia no Brasil, agora eu estou falando de dado brasileiro, hoje nós tivemos nos Estados Unidos quase 4 mil positivados num dia só, mas vamos falar no nosso meio, se a gente tem aqui 50 mil positivados num só dia, eu preciso, sabe do que? De imunizar 500 num só dia. Entendeu o tamanho da encrenca? Agora pensa na nossa estrutura logística operacional, pensa na nossa realidade, pensa no nosso SUS, pensa na dificuldade da Anvisa de certificar a vacina, e eles não estão incorretos, precisa ser cuidadoso mesmo porque isso é sério. Pensa nesse cenário e no desafio de imunizar 500 mil pessoas por dia. Sabe onde isso vai desaguar? Eu conto para você onde isso vai desaguar. No real risco de um novo lockdown no Brasil. Um lockdown com todas aquelas implicações psicológicas, econômico-financeiras, como nós já conversamos aqui, não vou ficar repetindo. Isso é um risco real, que será a única forma de tentar frear esses 50 mil para que uma frente de vacinação mais acelerada possível consiga fazer diferença. Você está entendendo o problema agora? E aí eu vou fechar com você, pessoal. Esse quadro todo pode, isso aqui é uma hipótese, é verdade, é teórico, é verdade, mas tem possibilidade sim, e eu tenho ouvido isso e tenho lido isso de virologistas, de infectologistas, de epidemiologistas conceituados. Pode fazer com que surja no Brasil uma variante tal que dê uma doença totalmente diferente e que seja o foco, o nicho inicial de uma verdadeira nova Covid, que eu, de forma audaciosa, chamei de Covid-21. Tomara que não. Então, pessoal, moral da história, e para concluirmos o nosso vídeo, porque eu já acabei por me delongar, mudemos o nosso comportamento. O erro do coleguinha, o comportamento ruim do meu vizinho, não justifica o meu mau comportamento.
Nós precisamos disseminar uma conscientização que essa doença é grave, é séria, tem dizimado pessoas, tem enviuvado famílias e nós precisamos lutar. Cada um de nós é um soldado nesse exército. Nós precisamos lutar para mudar essa realidade. Essa é a militância do canal Doutor Explicação. Com meu abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!